E eu vou fazer a prece de início. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em seu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, cada um em seu lar, mas ao mesmo tempo todos unidos no mesmo propósito de aprendizado da doutrina espírita, acompanhados que somos, com certeza, pelos trabalhadores do nosso cantinho, casa abençoada, na qual nós estamos todos trabalhando, aprendendo, estudando, né, frequentando a casa, que nos dá tanto suporte e tanto amparo. E, em especial, a equipe espiritual que cuida dos estudos e que nos acompanha sempre nas nossas tarefas de divulgação e de aprendizado da doutrina. Estamos profundamente gratos e pedimos que esses benfeitores possam trazer aos nossos lares, né, a sua vibração amorosa, auxiliando para que todo o grupo tenha todo o grupo familiar tenha a aventura de ter a, o ambiente espiritual modificado para o bem, para a paz, se não estivesse, né? Mas também se fortalecendo quando está tudo harmônico. Então, deixamos a nossa prece de início entregue nas mãos da equipe espiritual, abrindo assim a nossa reunião. Lembrando que essa prece nós pedimos que seja dedicada a todos os que sofrem os horrores das guerras e, portanto, lutamos pela paz mundial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, do livro Seara dos Médiuns, nós estamos com a mensagem número 50, né, que trata, o Emmanuel chama os irmãos, né, irmãos problemas, vamos dizer assim, né? E, e aí ele cita o capítulo, né, do Allan Kardec, que é o capítulo do Livro dos Médiuns, sobre a obsessão. Então, nesse capítulo, nós estamos, então, no item 247. Nós paramos nesse item na semana passada. Se alguém tiver alguma dúvida, antes de nós recomeçarmos a leitura, vamos tratar. Se alguém tiver dúvidas com relação à obsessão, né? Dúvidas de como ela se dá, por que o Kardec dividiu em três, né? A obsessão simples, em que o médium sabe que está sofrendo a ação de um espírito obsessor, e aí ele tem meios de se proteger, né? Tem a fascinação, em que o médium já ficou completamente dominado pelo espírito obsessor, no sentido de se esconder do grupo, de um grupo mediúnico, atuar de uma maneira fora, né, daquilo que é o básico do básico, que é entender que a doutrina espírita e a mediunidade, né, vieram nos trazer a mensagem de Jesus, agora sobre o novo prisma, e que deve balizar todas as nossas ações, inclusive, né, como médiums.
entendemos a obsessão em todos os lugares, em todos os momentos. É só ler o que está escrito no Livro dos Espíritos, né, na lição 459, né, que fala que os espíritos sim nos influenciam, e ele diz assim, na resposta dos espíritos, na maioria das vezes são eles que vos dirigem, né? Movendo então, mostrando então uma ação muito forte dos espíritos sobre nós encarnados. Mas nós estamos falando sempre, nesse estudo, principalmente sobre a questão da obsessão no caso dos médiums, né? E aqueles que são, então, apresentam a mediunidade, vamos dizer assim, ostensiva, né? Que é claramente um médium, um trabalhador de uma casa espírita, ou mesmo que não seja, mas é médium que tem a mediunidade já desenvolvida, infelizmente não com o equilíbrio necessário e que abre as portas para a obsessão, né? E aí nós temos, então, a fascinação, que é este que o médium se afasta de quem possa alertá-lo, né? E, finalmente, nós temos a subjugação, em que o espírito faz o médium, né, ter, se colocar em situações extremamente delicadas, né, apresentando movimentos bruscos, apresentando, né, como lhe dá um exemplo de um homem que se ajoelhava, né, em frente a uma mulher desconhecida e a pedir em casamento e declarava seu amor a ela e tudo, e ele sabia que ele era constrangido a fazer isso, ou seja, o espírito o dominava completamente. Lembrando, na subjugação e em qualquer tipo de mediunidade, o espírito não entra dentro do corpo do médium, ele não tem este poder, certo? É uma ação mental, né, superior às forças da pessoa. E ele, então, entra na subjugação, ele entra naquilo, ele faz aquilo que o espírito comanda a ele fazer, certo? Na verdade, em nenhum tipo de mediunidade o espírito entra no corpo da pessoa. Entretanto, dependendo do médium, a ação do espírito, independentemente agora, né, da questão obsessiva, durante o trabalho mediúnico como um todo, há espíritos, há médiuns que sentem mais e permitem mais ao espírito, né, agir, e ele absorve os movimentos do espírito, ele absorve, né, as energias do espírito, há uma troca fluídica importante ali, né? E por isso, muitas vezes o espírito, o médium volta, ah, né, coisa assim. Por quê? Porque a ação do espírito foi muito forte. Mas, qualquer que seja, né, fica claro que não é possível o espírito entrar dentro do corpo do médium e tomar o corpo do médium. Ok? Bom, eu fiz um preâmbulo um pouco grande, certo? Mas nós estamos, então, estudando ainda o capítulo da obsessão. E, e o processo obsessivo é um processo bastante delicado, em que a gente precisa estar atento para não darmos chance aos espíritos nos obsedarem. Aí você vai falar assim: ah, mas e aqueles espíritos com os quais nós temos ligação do passado e que, de uma forma ou de outra, ele vem e atua sobre nós, né? Bom, existe o processo, né, natural de nós
entrarmos em contatos conforme nós vamos tendo a capacidade de trabalhar, né, mediunicamente, né, os, os benfeitores espirituais nos apresentam espíritos, né, com os quais nós nos comprometemos a auxiliar antes da nossa reencarnação. E conforme nós estamos habilitados no entendimento e no trabalho em benefício do próximo, com conhecimento da doutrina e assim por diante, né, nós temos, então, a aproximação desses espíritos. E é nosso dever, né, abraçá-los com amor, com carinho, né, com dedicação ao bem, né, para poder auxiliá-los. Beleza? Muito bem. Então, eu vou pedir para a Elisete, a não ser que alguém tenha alguma pergunta ou algum comentário a fazer, vou pedir para a Elisete ler o item 247. Opa, alguém está chamando? Não, não foi. Então, Ninguém. Pode começar? pode, por favor. Os espíritos afeitos aos sistemas são geralmente escrivinhadores, o que os leva a buscar médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumento dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Quase sempre são loquazes muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Sentem prazer em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e quase sempre pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas linhas, de modo que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser tida como suspeita. Nunca será demais a prudência quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que neles são frequentemente abundantes e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Sem contar que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, existem algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas imprudentes, intempestivas ou descabidas. Muito bem. Então, veja, né, que a ação dos espíritos, principalmente aqueles que eles chamam, aqueles dados a sistemas, né, ou seja, a pessoa tem lá um sistema, o Sol é o Sol que fica girando e fica, né, criando, sei lá, qualquer coisa que tinha, né, sobre sistemas solares e coisa. E aí, né, eles gostam de ficar tendo sob sua, vamos dizer assim, ação, né, médiuns que gostam de escrever, que são entusiastas, né, que ficam felizes porque tem espíritos escrevendo por eles, e escritos assim que ele nem conhecia, né, e que ele não conhece assim, mas veja, um bom espírito, né, vem e fica escrevendo um monte de coisas. E, portanto, ele diz assim, esses espíritos, né, que ele chama de escrevinhadores, ou seja, que gostam de escrever bastante, né, eles são, eles
eles agem sobre médiums, né, nos quais eles têm facilidade de dominar, certo? Por quê? Porque falta estudo, falta conhecimento do médium, o médium não percebe que muitas vezes aquilo que está sendo falado não se apoia em nenhuma evidência científica ou não se apoia no Evangelho de Jesus, né? Então, o espírito escreve e o médium acha que aquilo lá está ótimo, é maravilhoso, certo? E o pior, e aí vem alguns problemas, né? Atualmente, nós temos uma facilidade muito grande de publicar livros. Qualquer um pode publicar livro. É só você ter lá um dinheirinho, sei lá, 5.000, 10.000 reais, qualquer coisa assim, você faz um livro com uma tiragem razoável. 1.000, 2.000, 5.000 livros, né? E aí você escreve aquilo que vem da tua cabeça ou de um espírito, sem nenhuma revisão, sem nenhuma base doutrinária, certo? E não faz revisão nem mesmo gramatical, né? E faz um mal danado, porque eles publicam como livros espíritas, certo? E fazem um mal danado ao espiritismo, à propagação do espiritismo. Por quê? Porque eles estão escrevendo, na maioria das vezes, né, besteiras. Besteiras, eles estão completamente presas de espíritos que são orgulhosos, prepotentes e, e querem ter alguém sob o seu domínio. E o Kardec, então, escreve uma coisa importante. Os espíritos superiores, quando eles vêm nos trazer alguma mensagem, quando eu falo espírito superior, né, são espíritos que estão comprometidos, né, com o bem maior, são trabalhadores da seara de Jesus, são comprometidos com o bem da humanidade, né? Então, por exemplo, você pegar um livro de um Chico Xavier, né, escrito por Emmanuel, por André Luiz e assim por diante, né, nós estamos falando de espíritos que vão no ponto, escrevem aquilo que precisa ser escrito. E pronto. Você pega os livros do Emmanuel, em que ele trabalha, por exemplo, nesses livros, o Fonte Viva, o Pão Nosso, né? São livros importantes, o Roteiro, são livros assim em que o Emmanuel vai na veia, ele vai no ponto-chave e destrincha aquele assunto, né, que tem que ser destrinchado, indo no ponto. Ele não fica escrevendo 20, 50 páginas, ele vai lá e põe aquilo que precisa ser dito sobre aquele assunto, certo? Então, os espíritos superiores, eles são, né, como ele diz aqui, sóbrios de palavras, ou seja, escrevem pouco, mas com uma profundidade imensa e direta. Não fica floreando, né? Então, ele coloca, inclusive, assim, sugere-se, né, que aquela fecundidade prodigiosa, né, desculpa, segue-se que aquela profundidade com fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Se eu posso, em 2 páginas, trazer um conteúdo relevante sobre um determinado assunto e sendo conciso, certo? Não há por que você ter um, uma
comunicação de 20 páginas, em que 18 são completamente desnecessárias, cheia de idas e vindas sobre o mesmo ponto, certo? Então, o Kardec fala, suspeite disso, suspeita disso. Por quê? Porque senão a chance de você entrar num processo de fascinação é grande, certo? É grande. Por que que a gente entra nesses processos obsessivos? Seja obsessão simples, fascinação ou subjugação. É porque nós ainda trazemos as nossas inferioridades morais. Naturalmente somos assim. Infelizmente, ainda mantemos, né, essa inferioridade moral. Somos orgulhosos, ficamos, né, orgulhosos de que um espírito está escrevendo por nós, mesmo que o espírito escreva coisas completamente absurdas, né? Então, é muito importante que a gente, né, tenha sempre atenção para o conteúdo da mensagem, certo? Pela sua concisão, nós vamos verificar se vem de um espírito superior ou não, né? De um bom espírito ou não, certo? Então, ele fala de utopias, né? As excentricidades, né? Que geralmente aparecem nessas comunicações, né? E ele fala, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina. Eu tenho um amigo na Unicamp que pegou um escrito, né, de uma pessoa e veio falar para mim, olha só, isso daqui, aqui tem um monte de baboseira. E realmente tinha. Era uma mensagem assim, estapafúrdia. E ele falou assim: então, isso daqui foi me dado, né, por uma pessoa que dizia que era uma mensagem para mim de um bom espírito. Olha isso que está escrito aqui. Eu vim trazer para você porque você é espírita. É isso mesmo que vocês recebem lá no seu centro? É, porque eles sabem que eu frequento o centro espírita, né? Então a gente precisa estar muito atento para aquilo que nós vamos produzir, né? É preciso muita atenção para a gente não sofrer assim abalos, né? E lembrem-se, nós temos uma biblioteca lá no nosso cantinho, né? Então, já apareceu livros lá que traziam impropriedades, né? E então é preciso as pessoas que estão na biblioteca, elas têm que ter um bom senso, têm que estudar, né, aquilo que está lá, verificar se aquilo lá é de uma fonte segura, se é razoável ou não, certo? E se encontrar qualquer coisa que fere as explicações do Kardec ou que fere a doutrina de Jesus, certo? Descarta do livro já de imediato. O Emmanuel disse uma vez pelo Chico, né, que ele falou assim: se eu falar qualquer coisa, que ele estava, parece que, respondendo acerca de almas gêmeas, né? E ele falou: se eu disser qualquer coisa que é contrária àquilo que está em Allan Kardec, fiquem com Allan Kardec, descartem a minha opinião. Então, veja a importância, né, de uma mensagem como essa de um Emmanuel, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente
vai tentar, né, produzir. No fundo, o grande problema nosso é o orgulho. É o orgulho. A gente querer, a gente fica orgulhoso de que os espíritos estão escrevendo por nosso intermédio e trazendo coisas assim fantásticas, que nós consideramos fantásticas, né? E que eles também ficam ali incitando a gente para que aquilo é fantástico. Lembra, obsessão é uma ação persistente, sempre persistente, do espírito obsessor sobre o encarnado. Nós estamos falando de obsessão de espírito para encarnado, ok? Então, esse espírito fica o tempo inteiro ali, né, junto de nós, nos induzindo a situações as mais diversas possíveis, como se eles nos conduzissem no dia a dia. O que não fazem os espíritos superiores, porque eles sabem que nós precisamos ser responsáveis, né, pelos nossos desejos e pelas nossas ações. Então, se eles falar não, você não faz isso, não, você não faz aquilo, certo? Eles vão estar agindo como um espírito obsessor, que fala, faz isso, faz aquilo outro, né? E eles sabem que nós temos o livre-arbítrio da escolha e a responsabilidade pelo que fizermos. Gente, eu falei demais, me desculpem, podem fazer questionamentos. Hum, ninguém. Tá bom. Então vamos seguir em frente. 248. Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um único espírito que se ligou a ele e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, já que pode resultar de falta de flexibilidade do médium ou de uma afinidade especial sua com este ou aquele espírito. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas ou que os homens as discutem, não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar, chegando mesmo a dar ordens neste sentido. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que recebe, faz-se eco do espírito que o domina, e esse espírito não pode ser bom, já que lhe inspira o pensamento ilógico de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem nenhum controle das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também precisa estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de compará-las entre si. Limitando-se às que lhe são transmitidas, por melhores que lhe pareçam, expõe-se a se iludir sobre o valor das comunicações, sem contar que não lhe é possível conhecer tudo e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Item 192, médiuns exclusivos. Muito bem. Então, vamos lá, né? É muito importante o que o Kardec está explicando aqui, né? Todos nós sabemos, nos grupos mediúnicos, nos médiuns que são ostensivos, né? Que
determinado... Vamos fazer diferente. Vamos pegar o Chico Xavier. Todo mundo sabia que o mentor espiritual do Chico Xavier era o Emmanuel. O que o Emmanuel tinha sobre o Chico Xavier, eu diria assim, um, um poder moral ou uma ligação, né, moral muito grande. E, certamente, o Emmanuel não o obsidiava, mas ele estava quase que constantemente ao lado do Chico. Entretanto, o Chico, ele não era só médium psicógrafo. Ele conta casos, né, de trabalhos de obsessão, de desobsessão, em que ele era médium, né? A gente tem histórias dele participando de trabalhos de materialização, né? E nós vemos a quantidade de espíritos que utilizaram a mediunidade do Chico Xavier. Embora houvesse uma predominância, né, dos escritos do Emmanuel, né, o Chico recebia mensagens de tudo quanto é tipo de espírito. Então, o Emmanuel não era exclusivo. Mas o Kardec começa colocando uma coisa que é real, né? Veja, a gente sabe que o desenvolvimento da mediunidade, conforme ele vai ocorrendo, né? A gente sabe que a mediunidade ocorre por uma troca fluídica entre o espírito comunicante e o espírito do médium, que vai entrar num estado diferente, alterado de consciência dele, para permitir a comunicação do espírito, né? Portanto, é natural que um determinado espírito, né, escreva, principalmente o Kardec estava falando aqui de todos os médiuns, né, mas, ao mesmo tempo, ele está colocando mais, basicamente, os médiuns escreventes, né, os psicógrafos, né? Então, é natural que aquele espírito com o qual o médium tem maior afinidade, certo? E, portanto, o casamento fluídico é mais fácil de ocorrer, que aquele espírito se comunique bastante pelo médium. Muito bem. Então, isso daí é perfeitamente entendível, né? Inteligível. Nós conseguimos, né, entender como que se processa o fenômeno mediúnico. O problema se dá quando somente por aquele espírito possa se dar uma comunicação de outros espíritos, o que é fora do propósito. Por quê? Porque quando um espírito vem trazer a sua comunicação, é ele e o médium que trocam os fluidos, não é o com outro espírito, certo? Então, o Kardec abre falando assim, pode não ser uma obsessão. Entretanto, né, é preciso ficar claro que no processo obsessivo, quando tem somente um médium que está ali, certo? É preciso tomar cuidado. Por quê? O médium pode querer, ele fica tão preso ao comando daquele espírito, que se não for um espírito superior, né, a chance do médium ser enganado é muito grande. Principalmente quando esse espírito ordena ao médium que se afaste.
de quem possa examinar os seus escritos, a sua produção mediúnica. Ele fala, olha, você não deve ir lá porque não tem porquê você fazer isso, papapá, papapá, né? Então, a gente precisa estar bastante atento, né, com isso. Deixa eu ver o que mais que eu vi aqui que foi importante, né? Hum, Ele fala, somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta, né, intencionalmente os outros espíritos, né, do médium, o que jamais é obra de um espírito bom. Então, ele já está apontando. Um espírito que determina para o médium as coisas não é um bom espírito. Ele tem o interesse em dominar o médium, entrando num processo, né, de obsessão, o médium entrando num processo obsessivo. Ok? Mais um ponto. Todo médium que se melindra, isso é uma outra coisa muito interessante. Então, você vem e fala assim: recebi uma mensagem, eu fiz todo, né? Fiquei em casa, isolado, num quartinho que quase ninguém entra, eu preparei ali para ficar tudo bem e tal. E aí eu estava lá e veio um espírito e escreveu uma mensagem maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com isso, né? E orgulhoso, porque afinal de contas, o espírito escreveu por meu intermédio. Aí a gente pede para ler, né? E aí a gente encontra ali problemas, não somente de grafia e de gramática, mas também, né, relacionado ao conteúdo doutrinário que está ali. E aí você aponta para a pessoa e o médium fica todo melindrado, porque quer dizer que eu não posso receber mensagem de bom espírito. Agora o que eu recebi é coisa ruim, é de espírito mau. Certo? Você está mais com inveja de mim, né? Por quê? Porque nós somos orgulhosos, né? Ainda temos o orgulho a nos manter aqui na Terra nessas condições. Infelizmente é isso, né? Então, eles ficam melindrados com as críticas que são feitas, né? Àquelas comunicações, né? Então, o espírito, então, se fortalece. O espírito se fortalece com isso. E, mesmo que a crítica seja razoável, infelizmente o médium não a aceita. E é perigoso para o médium, certo? Então, ele diz assim: o isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe, certo? Então, buscar opiniões são importantes, né? E avaliar o gênero das comunicações, avaliar, né, a qualidade da comunicação, porque às vezes a gente pode escrever coisas simples, mas muito diretas e boas. E outras vezes você faz uma linguagem toda rebuscada e que não diz nada. Qual é a melhor? É aquela que é direta no ponto, em direção ao bem da humanidade, certo? Ao bem da humanidade. Ok? Comentários, pessoal?
ele aponta o item 192 do Livro dos Médiuns, chamando de médiuns exclusivos. Tá ok? Mas nós não vamos agora no nos médiuns exclusivos. Beleza? Dúvidas e comentários? Não? Muito bem. Item 249, então, por favor, Elisete. Meios de combater a obsessão. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Esta, então, não passa para ele de fato desagradável. Mas justamente porque ele é desagradável, o espírito tem uma razão a mais para obstinar-se em aborrecê-lo. Nesse caso, o médium deve fazer duas coisas essenciais: provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Depois, cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Quando o espírito se convencer de que perder o tempo acabará por Quando o espírito se convencer de que perde o tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se dá atenção. Ok, dá uma paradinha. Né? Olha, se o médium é um médium efetivamente estudioso, cônscio do seu dever como médium, que se coloca à disposição da espiritualidade superior para atuar no bem da humanidade, sem exigir nada em troca, sem nada, ele consegue perceber a ação de espíritos dessa categoria. Né? O ponto é, será que ele consegue convencer o espírito a se afastar? Falar assim, olha, eu não vou fazer o que você quer, eu não vou escrever do jeito que você quer, certo? Não vou permitir, porque o médium pode. Ele pode não permitir uma comunicação, certo? Então, ele vai falar, ó, não vou permitir que você faça isso, não vou permitir que você queira escrever por meu intermédio. Eu já sei que você está me assediando, certo? A pergunta é, a gente tem essa condição de não procurar ajuda? Que ele está falando aqui que é a obsessão simples. E que o médium consegue se livrar, desculpem, consegue se livrar sozinho de um espírito nessas condições. O que vocês acham? Alguém já passou por essa situação de sentir uma presença constante de um espírito que só está querendo te aborrecer e que você conseguiu se livrar dele? Porque você fala, não, eu já sei que você está aí, eu não vou fazer o que você quer e tal, coisa. Eduardo, Hum, na sexta-feira vocês estão fazendo aula de psicografia, né? sim. Então, se Não nessa é aula, aula, que não é aula, não é aula, não é aula. é exercício, É exercício da tá? psicografia, isso. Se nessa aula tem já uma porção de gente e tem uma pessoa que comanda, Hum, então eu acredito que aquele que acha que pode se desvencilhar do espírito sozinho não tem lógica. uhum, tá, Precisa sim procurar uma ajuda. sim. Mas lembra, o Kardec, né, ele, na época, ele utilizava, principalmente, ele recomendava
que as pessoas usassem a psicografia. Por quê? Porque era mais fácil você ter acesso ao que era escrito, que ficava gravado no papel, aquilo que o espírito escrevia, por meio do médium, e era mais fácil, né, circular isso daí e haver a discussão. Certo? Bom, hoje em dia, nós recomendamos, nas casas espíritas, se recomenda que o médium trabalhe na casa espírita, inclusive em reuniões específicas, como a que nós estamos fazendo agora, a da psicografia. Nós estamos dando um espaço para os médiuns desenvolverem a psicografia. Mas nós sabemos que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo e que há pessoas que percebem que muitas vezes elas, num determinado momento, elas estão sendo guiadas por uma vontade que não é a delas, escrevendo ali. Se você conversar com a Rosângela, a nossa cantora, né, e médium de escrever as músicas e tudo, Sim, você vai ver que ela quase, quase sempre ela recebe uma música fora do ambiente na casa dela. Ela recebe aquela música, aquilo lá vem na cabeça dela, ela ouve aquela música, tal, 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 e ela vai escrever. Certo? E por isso que tem que ser analisado o conteúdo do que ela recebeu lá dentro da casa dela. Por quê? Porque é o ambiente apropriado. Olha, você no lar, você vai ter aquelas pessoas que discutem umas com as outras. Nem sempre o seu lar está harmônico, todo mundo, ai, que bom, que delícia, que paz, isso e aquilo. Geralmente, você tem o dia a dia. Cheguei bravo do meu trabalho porque um cara falou uma besteira para mim que não tinha cabimento, tal, tal, e eu chego e vou falar com quem está perto. Olha o que me aconteceu, isso e aquilo. Eu já estou trazendo uma desarmonia para o grupo. Então, pode acontecer do lar não estar harmônico? Pode. Ah, mas então por que os espíritos se utilizam desse mecanismo? Bom, ela também recebe músicas e coisas durante o trabalho mediúnico, certo? Agora, mas tudo isso não é conferido? então, pois é isso que eu estou falando. Por que ela se coloca para conferência, para conferência? Sim, Você entendeu? Ela se coloca para conferência. Aquilo ela busca, né? chega, exatamente, não vem simplesmente Mastigado e fala, tá tudo ok. né? Então, não é assim. Então, o Kardec sugeria que as pessoas fizessem isso, mas, ao mesmo tempo, ele insiste em todos os momentos, certo? Para que o médium submeta a sua produção mediúnica à crítica dos outros. Quando eu falo crítica, não é Sim, crítica ruim, é uma análise do conteúdo para ver se não tem alguma coisa antidoutrinária sim. contra os ensinamentos de Jesus e assim por diante, Uhum. certo? Agora, esse médium pode acontecer dele começar a ser assediado e o médium perceber que aquilo que o espírito está querendo trazer não é bom? Pode, Pode. não é? Sozinho, Se você ele fala. tiver exatamente sozinho. Aí o Kardec fala assim: se você simplesmente falar para ele, ó, deixa, não quero saber, você pode tentar, mas você não vai conseguir me dobrar, certo? Porque eu sei que você não é um bom espírito.
Aí que o espírito vai ficar mais bravo com ele. Nossa, imagina falar assim. Mas basicamente é isso. O espírito está assediando e querendo trazer mensagens que não são boas. E o médium percebe e sabe disso. Aí o Kardec fala assim: deixa o espírito se afastar por cansaço. Seja mais inteligente. Geralmente não é isso que acontece. Então, o que é melhor? É o espírito do médium, desculpa, é o médium Médium? dizer assim, procurar, né? Se ele for de uma casa espírita, ele procurar a direção da casa, o dirigente dos trabalhos que ele frequenta, tudo, e fala assim: olha, eu tenho percebido, eu tenho sentido uma presença muito forte de um determinado espírito, sempre querendo escrever coisas que não são boas e tudo, certo? Bom, ele tem que ter a humildade de dizer: eu me sinto num processo obsessivo. Sim. Agora, acontece que o espírito obsessor se utiliza exatamente do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, Para não procurar. para não procurar, certo? Infelizmente é isso. E se o médium não perceber, ele acaba caindo nas mãos desse espírito obsessor. É preciso ter muita cautela. Então, o que ele está chamando a atenção, no caso, né, da obsessão simples, certo? O meio que deve ser feito, né? Embora não tenha nenhum perigo, né, que ele coloca assim para o médium, né, que está percebendo que tem essa ação, seria bom que o médium trabalhasse, ao invés de cansar o espírito, né? Agora nós que conhecemos e estamos nos centros espíritas com trabalhos específicos para auxiliar os espíritos infelizes e ainda sofredores, né? Que nos obsedam, é melhor procurar a casa, Sim. para a direção da casa, ao invés de deixar que o espírito se canse. Disso, o próprio Kardec recomenda a oração pelo espírito obsessor. Sim. Né? Então, além de procurar a ajuda da casa que você frequenta, certo? Você tem que orar em benefício do espírito, Isso. porque senão vai dar problema. Eduardo, Oi. então, com relação à pergunta que você fez, a gente se vira sozinho ou procura, então é melhor procurar. Isso. É a minha Eu sugestão. também acho. Eu também acho. É a minha sugestão. Alguém aqui abriu. Foi o Faustinho, mas ele já saiu. Ah, é? Ele E não quer nós estamos falar. também no final. Ah, já? Estamos mesmo. Então, tá bom. Vai ter o outro trabalho de estudos, né, hoje. Vai. Então, tá É o bom. Alexandre que vai comandar? Não sei. Alexandre? Sou eu, Eduardo. É o Ah, Antônio. aí, ó. É o Antônio. Antônio Aí, apareceu. é porque estava escondido no número de pessoas aqui, Antônio. Desculpa. Eu não estava visualizando. Como eu não enxergo direito, eu não sabia que você estava aqui. Mas eu imaginava, ótimo. Então, tá bom. Então, Cecília, vamos fazer a prece de encerramento. A gente, então, para no meio do estudo aqui, tá? Em que ele está falando, só um minutinho. Na 248 ou não?
Isso, nós estamos na 249. desculpa, 249. 249, só que a gente para nesse lugar assim, ó. Isto, porém, nem sempre basta, qualquer coisa assim, não é isso? É, Isso. mas isso não basta sempre. Aqui no meu está assim. Então, é isso daí. Tá bom. Beleza? Tá anotado já. Então, já que você está com o microfone aberto, já faz a nossa prece de encerramento e de abertura aí para a continuidade do estudo com o Antônio. Pois Tá não. bom? Obrigado. Então vamos mais uma vez agradecer, Senhor, pelo nosso estudo desta noite, amparado, protegido. Agradecemos imensamente a ajuda que nós temos da equipe do nosso cantinho, que nos auxilia sempre. Agradecemos a companhia dos irmãos que estudam junto conosco, aprendendo, evoluindo. Agradecemos a ajuda do nosso irmão Eduardo. E pedimos agora, no próximo estudo, para o nosso irmão Antônio, que ele também possa realizar um bom estudo, com muita proteção, ajuda, compreensão e entendimento. E que a nossa prece de gratidão possa ficar na sala 1 do Grupo Espírita, nosso cantinho, para ajudar a equipe espiritual que ali trabalha, atendendo todos os pedidos de socorro que chegam constantemente. E assim, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, nossas ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Todo mau pensamento, sentimento e ações que possa existir ainda dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo poder, todo reino e toda glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente.